Glória a Deus, aleluia. Como é bom estar na presença do Senhor, querido, adorando e bendizendo o nome dEle. É edificante quando a gente vê a obra do Senhor nas nossas vidas, não é verdade? Assim como Deus, Ele foi na vida da nossa irmã Carmen, que Deus continue te abençoando, minha irmã, rica e abundantemente, em nome de Jesus. Sem mais delongas, porque a hora voa, convido os irmãos a estar abrindo suas Bíblias no Evangelho de Marcos. Marcos no capítulo 5. A partir do versículo 24, da parte B dele. Você que achou, diga amém. Amém. Se você não achou, diga misericórdia. Amém. E diz assim a palavra do Senhor: uma grande multidão seguia Jesus, apertando-o de todos os lados. Estava ali certa mulher que havia 12 anos que vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem, contudo, melhorar de saúde. Pelo contrário, piorava cada vez mais. 27. Tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele, porque dizia: se eu apenas tocar na roupa dele, ficarei curada. 29. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que deles havia saído poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou na minha roupa? 31. Os discípulos responderam: o Senhor está vendo que multidão o aperta e ainda pergunta: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, amedrontada e trêmula, ciente do que lhe havia acontecido, veio, prostrou-se diante de Jesus e declarou-lhe toda a verdade. Então Jesus lhe disse: filha, você foi salva porque teve fé. Vá em paz e fique livre desse mal. Aleluia. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor nos concede, Deus. Momento, Senhor Deus, que nós podemos ainda, Senhor Deus, abrir a Tua palavra. Que o Senhor fique conosco, fala aos nossos corações, Senhor Deus. Eu creio em Ti, em nome de Jesus. Amém. Querida, essa história é bastante conhecida, da mulher do fluxo de sangue. E essa história, ela me chama muita atenção por tanta coisa. Num texto, às vezes, a gente pode ler assim, tão simples, mas com uma grandeza tão grande do poder de Deus. Tanta coisa que aconteceu aqui, que às vezes os nossos olhos não conseguem mensurar a grandeza do nosso Deus. A partir do princípio que essa mulher ela vivia com uma hemorragia há 12 anos. Imagine só uma mulher há 12 anos passando por um momento difícil que, de acordo com a lei mosaica, ela tinha que ficar, ela era tornada assim impura, né? No período período menstrual da mulher, ela acabava ficando afastada, porque ela era como se estivesse impura. Imagina só essa mulher passando por isso durante 12 anos. Aí paro para pensar, para analisar quantas coisas essa mulher perdeu por causa desse mal, dessa doença que tinha no seu corpo. A palavra diz que ela gastou dinheiro da onde tinha e não tinha, vamos dizer assim. E nada foi resolvido. Como isso abalou o seu psicológico? Como isso abalou o seu corpo por causa desse mal? E como era judia, o que aconteceu? Ela vivia afastada. Há quanto tempo essa mulher não recebia um abraço? Há quanto tempo essa mulher não recebia um carinho? Por quê? Porque diante dessa situação ela não podia nem se apresentar diante do povo.
Ela não podia estar na congregação, ela não podia estar no templo adorando, devido a esse mal que ela se encontrava. Mas o interessante que a gente começa a analisar, que nesse momento, Jesus, ele já estava indo para uma outra situação, que no contexto dessa história, diz que Jairo se encontra e chama Jesus para poder levá-lo para curar sua filha que estava doente. Olha só que situação maravilhosa, que o Senhor, ele traz uma mulher que ela ouviu chamar Jesus, ela ouviu falar de Jesus, vivendo uma situação totalmente contrária, mas ela ouviu falar de Jesus. E o maravilhoso saber, querido, que mesmo diante de toda aquela situação, a história diz que ela encarou aquela multidão. Ela buscou estar. A fé dela foi tão grande que ela falou que apenas se ela tocasse no Senhor, ela ficaria curada. Correção, se apenas ela tocasse na orla, nas vestes do Senhor, ela ficaria curada. E a gente começa a analisar toda essa história, porque Jesus ele estava naquela condição, e diante daquele momento difícil, ia acontecer uma grande virada, querido, na vida daquela mulher. E é isso que eu quero trazer para os irmãos essa noite, que nós vamos viver uma virada do Senhor. Aleluia. Que nós vamos viver o novo do Senhor a cada dia em nossas vidas. Mesmo nós temos os nossos enfrentamentos, assim como essa mulher ela tinha. Assim como essa mulher ela passou por esses períodos de luta, de diversidade. A gente traz hoje para a saúde, imagina só, 12 anos com uma hemorragia, ela já deveria ter uma anemia profunda. Ela se arrastava, querido. Mas olha quantas coisas ela enfrentou. E a primeira situação que eu trago para os irmãos, que ela teve que enfrentar, foi essa grande multidão. Muitas pessoas que apertavam Jesus e não via como chegar ao Senhor, passando por aquela multidão de tão grande era. Quantas pessoas, porque o Senhor Jesus está passando, todos queriam estar perto do Senhor, todos queriam estar tocando no Senhor. Jesus está passando, quando se escutava, Jesus está passando, e a multidão atrás do Senhor Jesus. E por maior que fosse a multidão, não era tão grande quanto a vontade dela de crescer, de vencer aquela dificuldade, querido. Tão grande era aquela multidão, mas o desejo dela de receber aquela cura, o desejo dela de ficar limpa daquele mal era maior, querido. Então ela não se importou com a multidão. Aí eu pergunto para você, qual será a multidão que você possa estar enfrentando? Às vezes, em algum momento que possa querer te travar, que possa querer fazer parar, olhando para as dificuldades. Às vezes, será que não era uma hemorragia de 12 anos, mas às vezes é um problema dentro da nossa casa. Às vezes, até uma falta de emprego, uma doença. E isso pode ser a multidão que está na nossa vida, que às vezes quer fazer com que nós paramos diante daquela situação, impeça o agir do Senhor. A nossa irmã, ela deu um testemunho maravilhoso. Imagina só, se ela tivesse segurado esse problema para ela e ter ficado, não ter encarado e vencido assim como ela venceu. Hoje ela pode estar aqui dando testemunho lindo, edificando as nossas vidas. Então qual é essa multidão que às vezes quer nos fazer parar? Hoje nós vivemos um período de esse vamos dizer assim, pós-pandemia, que muitas pessoas estão desenvolvendo problemas psicológicos, através de ansiedade. Isso tem travado as pessoas dentro de suas casas, tem travado as pessoas de fazerem suas tarefas que faziam. E isso, se a igreja não abrir os olhos, tem afetado também muitas igrejas. Muitos irmãos têm sofrido por isso. Nós temos que interceder, buscar pela vida dos nossos irmãos.
Mas, querido, eu chamo a sua atenção para que nós possamos permanecer na vontade do Senhor. Eu sei que muitas lutas vão aparecer na nossa vida, mas nós temos que permanecer. Nós temos que continuar buscando. Muitas pessoas estão vivendo apertadas, oprimidas por muitas dificuldades e não conseguem, muitas das vezes, visualizar essa esperança que há no Senhor Jesus. Eu te falo, querido, que é preciso ter coragem, é preciso ter atitude de prosseguir e conseguir uma saída como essa mulher ela conseguiu para chegar até o Senhor Jesus. Imagine só na cabeça dela, por ela conhecer a lei, ela poderia encostar nas pessoas e ali aquelas pessoas se tornarem, através da lei, se tornarem impuras. Mas ela não se importou com isso, ela quis buscar, porque ela ouviu do Senhor, ela teve fé para isso, querido, para poder buscar ao Senhor. Mesmo assim, eu chamo a atenção dos irmãos para uma segunda dificuldade que essa mulher ela enfrentou. E essa dificuldade foi ela mesma. Por quê? Devido à sua saúde estar debilitada, devido a estar fraca, estar se arrastando. Com essa hemorragia, durante esse período, ela não conseguia forças nem para ficar de pé, irmãos. Ela não conseguia forças nem para poder caminhar. Ela teve que ir se arrastando. Imagina 12 anos sofrendo com essa hemorragia. E eu te falo que quem está sangrando tem pressa de ficar curado. E esse era o desejo dessa mulher. Mas isso me chama a atenção, porque eu aprendo com ela algumas lições. Lá no versículo 25, quando aconteceu essa situação, qual foi a primeira condição que ela apareceu? Foi o problema. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. 26. Ela havia padecido muito nas mãos de vários médicos e gastado tudo que tinha, sem contudo melhorar. Pelo contrário, piorava cada vez mais. Olha que situação. Imagina só, você não, querido, alguém tem uma doença e chega diante do médico e fala: Senhor, e aí a minha situação tem cura, médico? Olha, não tem mais jeito. E iriam se desistir naquele momento. Iriam jogar tudo para o alto, falar, já que não tem mais jeito. Quando fala assim, não, querido, só Deus. Quantas pessoas chega então, é só Deus. Mas não, essa mulher, ela olhou, ela gastou tudo que ela tinha. Mas a lição que eu aprendo com ela é que ela não desistiu. Ela não olhou para aquela circunstância. Em todo o tempo, ela quis ficar livre daquele mal. Ela quis se livrar daquele problema. Ela gastou o que tinha, o que não tinha, durante todo esse momento. Por quê? Porque ela queria ter a saúde dela. Ela queria até mesmo estar diante da congregação, estar buscando a Deus. Então ela buscou, ela não desistiu. Essa lição, essa primeira lição que eu aprendo com ela, de não olhar para a dificuldade, não olhar quando o diagnóstico diz que não tem cura, que não tem jeito, mas o Senhor está falando para você, tem jeito, tem cura, porque eu sou o médico dos médicos, sou eu que dou a cura, sou eu que libero o milagre. Não temos que olhar para a adversidade, enquanto há vida, há esperança. Então, em momento algum, querido, eu te convido a não desistir diante da adversidade, diante da luta. E o mais interessante, lá no versículo 27, e quando ela passou por tudo isso, foi quando tudo mudou. Olha só, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Olha só que interessante.
ela não somente ouviu Jesus, ouviu a fama de Jesus. O que me chama a atenção, querido, que nos dias de hoje nós estamos vendo falar de Jesus em muitos cantos, em muitos lugares está sendo falado do Senhor, a palavra está sendo pregada. Mas, quando nós ouvimos a palavra do Senhor, o diferencial dessa mulher foi isso, que ela não somente ouviu apenas, mas o fato dela ouvir sobre a fama de Jesus fez gerar dentro dela uma fé grandiosa que fez com que ela tomasse uma atitude. E é assim que tem que ser conosco. A partir do momento que nós escutamos a palavra do Senhor, essa palavra que transforma, essa palavra que restaura, essa palavra que traz milagre, tem que gerar dentro de nós essa fé. Essa fé transformadora. E não simplesmente ficar olhando as adversidades e parando. Quantos cristãos estão na igreja e estão vivendo como derrotados, enquanto a palavra está sendo pregada? Enquanto a palavra ela está trazendo vida, mas as pessoas estão mortas. E ela não se colocou nessa condição. Ela buscou ouvir a palavra do Senhor, ela ouviu a fama de Jesus e isso gerou fé dentro do seu coração. E é assim que tem que ser conosco. É assim que tem que mover a nossa vida. É essa fé que no momento da adversidade, que a gente não está vendo a solução, mas nós cremos que o Senhor irá mudar a nossa história. Nós cremos que o Senhor irá trazer a transformação. E continuando no versículo 27, e diz assim, tendo ouvido a fama de Jesus, a mulher chegou por trás, no meio da multidão, e tocou na capa dele. Pensa comigo. Ela analisou uma estratégia. Ela pensou, se eu chegar e abraçar o Senhor Jesus, eu posso torná-lo impuro. Na mente dela, assim como ela analisou no meio daquela multidão. Mas ela pensou, não. Então, querido, o que eu quero dizer com isso? Às vezes, nós esperamos coisas mirabolantes, coisas extraordinárias, para que haja o milagre do Senhor, mas é apenas uma coisa simples, aquilo que o Senhor usa do nosso dia a dia, Ele vai usar para nos abençoar, para nos restaurar. Ela não precisou chegar, não, vou sair chutando todo mundo. Ela só falou, se eu apenas tocar na sua veste, eu ficarei limpa. Olha só, ela usou aquilo, a coisa mais simples que ela tinha, e o Senhor fez algo grandioso na vida dela. Isso me chama a atenção com outros homens da palavra do Senhor. Moisés, o que Moisés tinha? Moisés só tinha um cajado, e Deus usou Moisés de maneira extraordinária. Querido, Davi teve 5 pedrinhas, e ele venceu um gigante. Daniel, através, sabe de quê? Da oração que ele fazia de maneira rotineira na sua vida. Olha a transformação que ele fez. Ele foi livre da cova dos leões. Olha que quanta maravilha o Senhor faz numa situação simples. Você não precisa pegar coisas grandiosas, não precisa fazer coisas mirabolantes para poder chamar a atenção, porque o Senhor, Ele conhece o teu coração, querido. Ele conhece o meu coração. É isso que Ele espera de nós, que nós possamos nos colocar diante dEle, como adoradores. Nós possamos nos colocar diante do Senhor com o nosso coração contrito. Às vezes buscamos tantas coisas, mas é coisas simples que atraem a presença do Senhor. Achamos que são tantas coisas, mas não. Essa mulher, ela só quis tocar nas vestes do Senhor. E mais uma lição que eu aprendo com ela, lá no versículo 29, o poder de uma atitude. E logo a hemorragia estancou, e ela sentiu no corpo que estava curada. Ela gastou tudo que ela tinha, ela gastou toda a sua energia, e os médicos não conseguiram curá-la, querido. Os médicos olharam para ela e falaram, não tem jeito, não tem condições com a nossa ciência,
com a nossa medicina, nós não temos condições. Mas a partir do momento que ela mudou o foco, ela foi impulsionada pelo Espírito Santo a olhar para o Senhor, as coisas mudaram, querido. Começaram a ser transformadas, porque ela teve atitude, porque ela queria ser curada, ela queria ser restaurada. Ela naquela condição que estava se arrastando, mas ela olhou e falou assim, não, eu não quero ficar mais assim, eu não quero, assim tem que ser em nossas vidas, nós temos que buscar, olhar para o Senhor, Senhor, eu não quero continuar vivendo nessa situação difícil, Senhor, muda a minha história, muda a minha vida, Senhor, muda a minha casa, restaura meu casamento. Muitos estão falando que não tem mais jeito, mas o Senhor Ele vai trazer à existência aquilo que não existe, querido. Aleluia. Ele é maravilhoso. É esse Deus que nós clamamos, é esse Deus que nós buscamos constantemente. Como pode um povo estar clamando a um Senhor e as pessoas ficam olhando? Por que esse povo vai todo dia lá? É porque nós confiamos no poder do nosso Deus. Nós não buscamos apenas por uma cura, por uma restauração, nós buscamos porque nós queremos adorar esse Deus. Nosso coração arde pela presença dEle. Assim como essa mulher, ela buscava diante do Senhor. Ela queria ter essa sua vida restaurada para adorar ao Senhor. Para estar diante do Senhor. E o melhor de tudo, querido, como eu falei, que nós vamos viver uma virada em nome de Jesus. Lá no versículo 30, e diz assim, ó, Jesus reconhecendo imediatamente que dele havia saído o poder, o que a palavra diz? Virando-se no meio da multidão, perguntou, quem me tocou? Quem tocou na minha roupa? A palavra diz que o Senhor virando-se, ou seja, ele estava no sentido, a estratégia dessa mulher ela foi por trás, foi se chegando devagarzinho, tocou no Senhor e dele saiu o poder. E o curso daquela multidão que o seguia fez com que Jesus parasse e virasse e perguntasse, porque ele percebeu. E o interessante é que os discípulos perguntam, mas Senhor, tem tanta gente te tocando, como é que o Senhor pode falar uma coisa dessa? Quem te tocou? Mas foi um toque diferente. Foi um toque que saiu a plenitude do Senhor para a vida daquela mulher, trazendo restauração, trazendo a cura. Tamanha era a fé daquela mulher. Trouxe a cura para a vida dela. E o Senhor, Ele viu, Ele virou para ela e perguntou, quem me tocou? E a palavra ela continua. Que imagina só a situação, quando o Senhor Jesus parou, essa mulher já estava se levantando. Eu fico imaginando, querido, que quando o Senhor parou, todo mundo abriu, porque Jesus ele falou, todo mundo fez isso. Imagina só aquela mulher parada de frente para o Senhor. Assim que eu imagino. Aí ela foi se chegando, com medo, se tremendo, por quê? Imagina só, ela vivia numa condição há 12 anos, sendo rejeitada porque era impura segundo a lei mosaica. Imagina ela chegando diante do Senhor. Eu fico imaginando o Senhor falando, minha filha, vem cá. E com todo amor que o Senhor Jesus, Ele abraça a alma daquela mulher. Ele abraça as emoções daquela mulher e fala assim, minha filha, acabou a rejeição. Minha filha, acabou a exclusão. A partir de agora é uma nova história na sua vida. A partir de agora tudo mudou. Essa fé que moveu teu coração te curou, minha filha. E assim é na nossa vida, querido. É assim que o Senhor trabalha em nossas vidas. Ele está trazendo o novo dele para nós. Não importa a diversidade, nós devemos nos achegar ao Senhor para que essa transformação comece a acontecer na nossa vida. Essa restauração dentro da nossa casa, no nosso casamento, a cura que nós precisamos, uma porta de emprego sendo aberta. O Senhor, Ele vai mudar a nossa história. Aleluia.
Nós não devemos encarar os problemas para nos paralisar, não. Nós temos que prosseguir diante do Senhor. E Ele está liberando, nesse momento, as bênçãos dEle sem medida sobre nossas vidas. Eu não sei como você chegou aqui essa noite. Às vezes você já chegou com um pedido dentro do seu coração. Você já chegou clamando ao Senhor. Mas eu creio em nome de Jesus, você sairá daqui transformado pelo poder dEle. Você sairá com a sua bênção pronta. Eu creio nesse Deus. Assim como eu também tenho os meus pedidos. E no momento que eu estava meditando essa mensagem, o Senhor tem falado grandiosamente na minha vida. Eu tenho um pedido especial e o Senhor, Ele está agindo na minha vida, querido. Da mesma forma, nós devemos continuar clamando, buscando, adorando a esse Deus, porque Ele não para, Ele não descansa, Ele conhece cada um de nós. Ele conhece os nossos corações, quando nós nos colocamos diante dEle como verdadeiros adoradores. Quando o Senhor Ele nos chama, olha para nós, imagina só aquela mulher, ela não teve tempo de chegar, ei Jesus, vamos trocar uma ideia aqui, quero que o Senhor me conheça. Mas o Senhor Ele conheceu o coração daquela mulher naquele momento. A vida dela começou a ser restaurada, o Senhor olhou para ela e falou, minha filha, acabou o problema, agora pode ter comunhão comigo. Assim o Senhor está falando para nós, vamos buscar cada vez mais ter a comunhão dEle. E viver essa virada que o Senhor fez, o Senhor virou para ela. Assim, da mesma forma que o Senhor se vira para nós. Ele se inclina, a palavra do Senhor diz que Ele se inclina, querido. Nós temos que buscar essa essência do nosso Deus, essa presença, buscar de todo o coração. Buscar para a nossa vida, para que tenhamos mais e mais a presença dEle. Porque o Senhor Jesus, Ele pode mudar aquilo que ninguém mais pode mudar. Aleluia. Esse é o poder do nosso Deus. Quando o homem fala que não tem jeito, não dá mais, o Senhor fala assim, ei, meu filho, dá sim, é eu que estou guiando a sua vida, é eu que vou mudar a tua história, é eu que vou guerrear por você. Não devemos olhar as nossas aflições. Nós temos que ter esse bom ânimo de estar buscando o Senhor. E aquela mulher, ela sofreu 12 anos, mas com apenas um toque e a palavra do Senhor Jesus, ela foi curada em nome de Jesus. Esse é o poder do nosso Deus, querido. A solução é enfrentar essa multidão de dificuldade e, se for preciso, se arraste até Jesus. Mas não permita que esse seu problema venha te sufocar. Não permita que essa dificuldade venha te fazer parar. Porque o Senhor, Ele vai nos dar a virada em nome de Jesus. Aleluia. Quem crê nisso pode glorificar ao Senhor. Aleluia. Deus, Tu és maravilhoso, Pai. Muito obrigado pelo Teu infinito amor, Senhor. Muito obrigado pela Tua presença santa. E sabemos que o Senhor, e que guerreia as nossas guerras, é o Senhor que luta por nós, ó Deus. E nós estamos aqui para Te adorar, Senhor. Deus, colocamos diante de Ti todas as nossas aflições. Colocamos diante de Ti todas as nossas necessidades, com a certeza que o Senhor está transformando, já está trabalhando a nosso favor, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, querido.